Ok. Quando nós falamos sobre esse tema, nós somos extremamente desafiados, como eu disse a vocês, e acima de tudo porque existe uma relação tão íntima entre Deus e a palavra de Deus, que não dá para você separar uma coisa da outra. E eu espero que o Senhor nos dê sabedoria para o entendimento disso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos muito pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, de desfrutarmos da tua comunhão, de termos, ó Pai, também a intimidade com os nossos irmãos agora. E pedimos que o teu Espírito nos ilumine, abra a nossa compreensão, para que possamos compreender a importância, Deus, da sua palavra, a importância, ó Pai, da sua revelação de si mesmo para nós. Amado Deus, nós queremos pedir que o entendimento dessa relação entre o Senhor e a sua palavra venha causar em nós também responsabilidade a respeito, Deus, da nossa vida contigo. A respeito, Pai, de como nós temos tratado a tua palavra e o estudo dela. Fortalece a nossa fé, enriquece-nos, ó Deus, com o Senhor e com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, a princípio, mostrar para vocês uma sequência de textos, mas essa sequência de textos, ela não é exaustiva, muito longe disso. Ela não é exaustiva. Em que sentido? Existem muito mais textos da palavra de Deus que falam ou que tratam a respeito de Deus e a sua palavra e a inspiração, a revelação de Deus para nós. Mas esses textos são para que nós possamos introduzir aquilo que nós pretendemos compreender de forma mais profunda nesta manhã. O primeiro texto que eu coloco para vocês é o texto de 2 Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo a respeito da sua crença em Deus, do seu ministério, e o fato de Timóteo ser um discípulo dele, filho na fé, ele tem uma preocupação muito grande de fazer com que Timóteo vivesse como um cristão autêntico. E você vai perceber que, para que isso ocorra, ele tem que permanecer na palavra, compreendendo que a palavra de Deus é inspirada. Vem de Deus. E ele diz assim: tu, porém, a partir do verso 14, do capítulo 3 de 2 Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele faz a afirmação extremamente importante no texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. No verso anterior ele diz que as sagradas letras é aquela que salva. E aqui ele diz porque ela é inspirada e ela tem uma utilidade no propósito de Deus. Quando a palavra de Deus fala a respeito da inspiração, ela está falando a respeito do ato de Deus de qualificar os seus discípulos para o registro do livro sagrado, que é a Bíblia. Eu vou falar alguns termos aqui, que talvez vocês usem normalmente como se fossem sinônimos. Estão ligados à mesma coisa, a palavra de Deus, mas não são sinônimas. Quando a Bíblia diz que a Bíblia é a revelação de Deus, é o ato de Deus se mostrar, descobrir. A palavra revelação é descobrir, mostrar-se. A Bíblia vai nos mostrar que ninguém consegue conhecer a Deus sem que Ele mesmo se mostre, Ele mesmo se revele. Então esse é um ato de Deus de se fazer perceber, conhecer.
ok? Ele revelou quem ele é, ele revelou a sua palavra a algumas pessoas específicas, que ele escolheu para que recebessem essas revelações. Foram profetas, foram servos de Deus, e estes vão registrar. Para que alguém possa registrar, ele tem que ser inspirado por Deus. Então, observe bem, a revelação é o ato de Deus trazer a mensagem a alguém. A inspiração é o ato de Deus de qualificar alguém para escrever exatamente o que Deus revelou. Viu a diferença? Revelação é Deus se mostrar. Inspiração é Ele qualificar alguém para o registro. E iluminação é quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida para que nós possamos ler e compreender a palavra dele que foi revelada e que foi inspiradamente escrita. Observa que em todo esse processo existe o ato divino. O profeta não podia receber a mensagem a não ser que Deus desse. Ele não poderia escrever ou registrar a não ser que estivesse inspirado. E eu e você não podemos compreender se o Espírito não nos iluminar. Observa que tudo isso é ato divino e está relacionado a Sagradas Escrituras. Por que Deus fez assim? Porque esse Deus perfeito, Ele quer que a palavra dEle, em momento algum, seja compreendida de maneira inadequada. Ele deseja que a revelação dEle seja tratada a partir dEle mesmo. E esse ato é sobre-humano, é mais do que humano, ele é espiritual. Então, quando você lê as Sagradas Escrituras, e como se ela se descortinasse diante dos seus olhos, e ela fala ao seu coração, lembre-se, o Espírito de Deus está iluminando a sua mente, para você compreender a revelação de Deus, que foi inspiradamente registrada. Viram como os termos são ligados à mesma coisa, mas falam de passos ou de momentos diferentes da nossa relação com Deus e o demonstrar a respeito dele mesmo e da sua vontade. Então, quando Paulo está dizendo aqui Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele está se referindo à palavra de Deus, a Bíblia, e ele está dizendo, ela não foi escrita de qualquer jeito, ela não foi registrada de qualquer jeito. Toda a Escritura teve a orientação de Deus, para ser exatamente o que Deus desejava que houvesse. E isso traz para nós uma segurança muito grande. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus ela é exatamente o que Deus deseja, é muito mais do que aquilo que os homens desejam. Aí você diz, mas foram os homens que escreveram. Sim, foram eles, só que qualificados por Deus. Eles usaram o vocabulário que eles sabiam. Sim, mas foi Deus que orientou para que eles usassem o vocabulário deles, as suas experiências, as suas qualificações acadêmicas e intelectuais. Pedro, com a sua simplicidade como um pescador, fala sobre algumas coisas de pescador, de algumas terminologias, mas a mensagem que está ali é muito profunda. Lucas, o médico, tem uma linguagem bem própria, mas tudo o que é o produto final do registro da palavra de Deus, inspirado, é exatamente o que Deus tinha e tem para nós. Isso traz uma autoridade para a Escritura. Isso traz um descanso
e uma expectativa enorme para nós, inigualável, quando nós estamos diante da palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade tremenda também, porque não é algo qualquer, é algo que vem de Deus, e eu preciso saber tratar a palavra de Deus assim. Quando eu falo a respeito dessa responsabilidade, desse respeito, do tratamento adequado da palavra de Deus, eu me refiro à forma com que eu estudo, a forma com que eu ouço e a forma com que eu me comprometo com Deus. Normalmente, quando você ouve a exposição da Escritura e o Espírito está iluminando a sua mente está recebendo a palavra, ela vai te levar a pensar a respeito de como eu vou viver isso. E você, provavelmente, no final da mensagem, vai ter alguém dizendo, então, como que a gente aplica isso? E aí vem o desafio. E aí a gente ora. E a oração normalmente é um desafio à luz da mensagem que veio. E a gente faz aquele compromisso com Deus. E se submete ao Senhor e confessa a nossa própria incapacidade. Mas nós estamos dependendo do Senhor. E nós não podemos nos esquecer do nosso compromisso com Deus e a sua palavra. Observem como Paulo está pastoreando aqui a Timóteo. Ele está levando a lembrar, olha, desde a sua infância, sua avó e a sua mãe te ensinaram a palavra de Deus, que é útil para a salvação. E você continua estudando e aprendendo, e ela continua sendo útil. Caminhe por ela, tenha o seu ministério nela, pregue ela. Ele ensina isso nas 2 cartas que ele escreve para Timóteo. Um outro texto muito interessante é esse texto de Isaías, capítulo 48, versos 12 e 13 e o verso 15 e 16. Já é um texto do Antigo Testamento, que diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel. Era uma forma com que Deus chamava o seu povo, Jacó, que depois teve seu nome mudado, que esse é um povo de Deus, Israel. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Essa expressão, o primeiro e o último, é a expressão alfa e ômega, que é uma expressão usada na Escritura se referindo a Cristo Jesus. Aquele que estava no início, aquele que sempre existirá e está no fim. Tá? Então você vai ver isso tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas você diz, mas Isaías é Antigo Testamento. Mas quem lhe disse que Jesus não está se revelando também no Antigo Testamento? Ou sendo apresentado. Nós vamos ter várias partes que nós chamamos de textos cristológicos, e esse é um deste. Nós temos vários textos, por exemplo, salmos, que apresentam a Cristo Jesus. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Eu tenho falado. Chegai-vos a mim, ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Observem bem que há uma relação aqui entre Deus estar, o texto diz, em falar, não em segredo, e depois o texto diz, e ele vir. A revelação plena de Deus para nós é Cristo Jesus, quando ele se encarna. Aquilo é a revelação de Deus também. O Cristo encarnado, Deus encarnado, visível, onde ele veio de maneira a complementar no sentido de finalizar, no sentido de cumprir tudo aquilo que era necessário. Mas é importante a gente perceber que essa ideia de revelação
de Deus, sendo o próprio Deus, que fala, também encontramos na Escritura, no Antigo Testamento. Outro texto que eu quero mostrar para vocês é esse de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19. O texto diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A preocupação de Pedro aqui é de pastorear uma igreja aflita e de mostrar para eles que a palavra de Deus, ela precisa ser atendida. A ideia de atender aqui a palavra de Deus é ouvir, aceitar e vivenciar. Porque ela é como uma candeia que brilha no meio da escuridão, que ele chama de lugar tenebroso. Interessante que Paulo também vai usar essa expressão, mundo tenebroso. A expressão que Paulo usa, dando a ideia de que nós estamos num lugar escuro, que promove medo, temor, mas a Escritura, ela vem e joga luz, de tal forma que eu possa saber caminhar. Por que que isso acontece? O testemunho de Pedro é, porque a Escritura, ela provém de Deus. E foi registrada por homens que Deus escolheu e fizeram isso, movidos pelo Espírito Santo. Tem mais textos. 1 Pedro ainda. Verso 10 a 12. Pedro, falando a respeito da salvação, ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam. O que Pedro está dizendo, todas aquelas profecias que falavam a respeito do Salvador, sobre a salvação, elas foram ditas, e quando aqueles homens fizeram isso, eles fizeram de antemão, dando um testemunho a respeito de Cristo. Então Pedro traz clareza àqueles que podiam ter dúvida. Era sobre Cristo que estava sendo referida aquelas profecias. Ele diz, sim, é a revelação de Deus, que aponta para a esperança, e ela se cumpriu. E hoje o Espírito continua nos usando para pregar a palavra de Deus. Aqui o texto é o Evangelho, a boa nova. E isso tudo acontece através do Espírito Santo enviado do céu. Puxa, os profetas, de uma maneira geral, eles tinham uma forma comum de introduzir quando eles falavam que tinham recebido de Deus a revelação. Jeremias, na maioria dos profetas, quando você começa a ler o livro, você vai ter mais ou menos essa forma de escrita, mas no texto, no desenvolvimento, você vê isso também. Jeremias capítulo 30, verso 1 e 2, o texto diz,
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E aí, 2 pontos. A palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Observe bem, Deus revela, depois Deus inspira Jeremias para que ele registre exatamente aquilo que Deus revelou. 2 Samuel capítulo 3, verso 2. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Eu expus esses textos, ou mostrei esses textos para vocês, para que vocês possam perceber que existe uma abundância na palavra de Deus, que apresenta a revelação de Deus, ou seja, Deus mostrando a si mesmo e mostrando a sua vontade ao seu povo. Então, quando a gente lê, a gente está conhecendo a Deus. E essa não é a palavra do homem, essa é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela precisa ser tratada de maneira adequada. Vamos então agora para o aspecto teológico, para o aspecto da formatação desses ensinamentos que a Escritura nos traz. Mas antes disso, eu quero ver se os irmãos têm alguma pergunta para fazer até aqui sobre esses textos. Ficou claro as definições de revelação, inspiração, iluminação? Vocês viram que a Escritura fala realmente da palavra de Deus como vindo de Deus? Que é Ele mesmo falando? Tudo bem? Se tiver dúvida, pode levantar a mão aí e perguntar tranquilo. Então, vamos nessa. Vamos caminhando. Quando a gente vai, então, para o lado teológico, e para a nossa teologia, propriamente dita, a teologia reformada, nós vamos ter alguns princípios, que a gente chama de princípios da teologia reformada. Nós chamamos de solas. Sola Escritura, só a Escritura, solo Christus, só Cristo, sola graça, só a graça, sola fides, só a fé, e só a Deus glória. Esses são princípios que a Escritura nos traz. E o primeiro deles é exatamente só a Escritura. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade de nós termos relação com Deus, ou salvação, ou qualquer transformação de vida, a não ser que seja através da Escritura. Eu não posso saber as coisas de Deus, a não ser através do próprio Deus que se revela. Então, quando eu falo sobre esse tema, eu estou me referindo àquilo que os textos que nós lemos agora mesmo nos falam. Então, vamos lá. Se você falar para mim assim, qual é uma das partes mais belas que a gente tem de estudo teológico? É o que fala a respeito da Bíblia. Indiscutivelmente, tem muita coisa interessante. Eu gosto muito dessa parte. E a outra parte que me fascina bastante é aquilo que fala a respeito da pessoa de Cristo. A gente chama de cristologia. Quando a gente chega perto das Sagradas Escrituras, a gente tem que fazer isso com expectativa. E a expectativa que temos que ter é de compreender, de discernir as informações que ela traz, a respeito também, discernir a respeito da sua fonte, de onde ela vem, qual a relação dela com o próprio Deus, e qual é a aplicação que devemos fazer dessa Escritura, que tem autoridade sobre nós. Observa, a autoridade da Escritura é a autoridade de Deus. A autoridade da Escritura é de Deus, porque ela é palavra de Deus e foi nos dada por Deus.
Então, ela é autoritativa. Quando alguém me procura e diz, olha, eu gostaria muito e estou procurando uma igreja, ou eu gosto de ouvir mensagens, hoje é muito comum a gente ter acesso a mensagens através da internet, no próprio canal do YouTube e os nossos canais de mídia da nossa igreja, nós temos muitas mensagens ali. E as pessoas dizem, como é que eu vou saber se está certo ou se não está bom? Não está certo. Se é adequado ou se não é adequado. E o que de mais importante nós temos que entender é que nenhum proclamador do Evangelho, ou ministro do Evangelho, ou pregador da Bíblia, ele pode subir no púlpito, ou ele pode estar em qualquer lugar estudando a palavra de Deus, pregando, aconselhando, confortando, ministrando a verdade de Deus para o coração das pessoas, sem definir a autoridade das Sagradas Escrituras nos seus lábios. Então, você tem que procurar alguém que sempre vai trazer respostas da Escritura. Você vai procurar alguém para te aconselhar, procure alguém que tenha a Bíblia aberta, que abre a Bíblia e que cita o texto da Escritura e que mostra para você a resposta de Deus. Se você vai conversar com alguém que você está buscando algum auxílio, da mesma forma. Ou seja, é alguém que se compromete com a palavra de Deus. O verdadeiro expositor da Escritura é esse que você deve buscar. Nós somos uma igreja biblicista. A igreja presbiteriana é uma igreja assim. A igreja presbiteriana vida, ela se preocupa em expor a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não posso inventar, eu tenho que pegar o texto, esmiuçar o texto e fazê-lo compreensível àqueles que ouvem. Da mesma forma, nenhum cristão autêntico, eu, você, podemos ou devemos estudar a Bíblia e aplicá-la em nossa vida, sem que nós nos submetamos à autoridade da palavra de Deus. Por isso que existe essa contínua solicitação, orientação, pedido, exortação bíblico-pastoral, para que os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, aquele crente autêntico, aquele cristão que se preocupa com a sua vida espiritual, ele tenha uma dedicação no estudo da palavra. Regular, diária, para que ele possa continuamente ser edificado por Deus, abençoado por Deus, advertido, admoestado, mas ao mesmo tempo suprido, consolado pelo Deus que fala a respeito da palavra. Seja no momento da alegria, leia a Escritura. Seja no momento da tristeza, da angústia e da dor, leia a Escritura, porque Deus vai me ensinar a expressar e a viver o momento da alegria. E como eu devo fazer isso para que eu não esteja usando a alegria para me desviar dele. E se eu estou no momento do sofrimento, da mesma forma, eu tenho que ler a Escritura, para que a palavra de Deus venha realmente me dar sabedoria para viver aquele momento, sem perder a noção do Deus da graça, do Deus da misericórdia, da compaixão, do consolo, do seu amor eterno. Onde eu encontro isso? Na palavra de Deus. Bom, a minha vida, segundo a palavra de Deus, o que eu chamo de uma conformação com a autoridade bíblica, ela vai acontecer na minha vida, na medida em que eu discerno a origem da palavra de Deus e o propósito da palavra de Deus. Qual é a fonte primária da Escritura? De onde vem a Escritura? Resposta. De onde vem a Escritura?
À luz do que nós vimos até agora. Hã? De Deus. Essa fonte é aceita? Eu posso aceitá-la? É confiável? É confiável? Para que ela serve? E aí eu posso dizer várias coisas. Mas talvez eu possa acrescentar mais uma pergunta. Ela serve para mim? Qual parte dela? Porque o que nós percebemos que o depender da Bíblia, de Deus e da autoridade bíblica, eu reconheço que a Bíblia vem do Senhor, eu a aceito como palavra de Deus, eu a aceito como palavra de Deus inteira, e não parcialmente. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque existe uma natural tendência no coração humano de autossuficiência ou de não gostar de ser colocado numa situação onde ele tem que abrir mão daquilo que ele quer, gosta, deseja, anseia, luta e tudo mais. E de repente ele vai na Escritura e ele vai ler alguma coisa, a Escritura vai dizer não. Mas aquele não assim, não, com autoridade, jamais, afaste-se, deixe, largue, feche os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, tire os seus pés desse lugar, olhe o caminho reto, obedeça, se arrependa, chore, reconheça seus pecados. São coisas que me levam a ter que tomar uma atitude de reconhecimento dessa autoridade das Escrituras. E às vezes a tendência é, eu aceito, mas você não conhece minha história. Já ouviu alguém diante do texto dizer, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Sabe a situação que eu mais enfrento num gabinete pastoral? É a pessoa dizer que quer se separar. Conjugalmente. E você chega nessa pessoa e conversa com essa pessoa, e abre a Escritura e mostra o que Deus fala a respeito disso e tudo mais. E a resposta que eu normalmente encontro é, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe. E eu creio que é um Deus que pode fazer diferença. A não ser que haja um encaixe naquilo que a Escritura diz, você não pode se separar. Não é adequado. Deus é poderoso. Vamos trabalhar isso? É um exemplo só. E talvez você esteja no seu coração dizendo, mas você não sabe. Ou algum pecado que você acostuma viver de maneira regular. Tenha cuidado, viu? Muito cuidado. Quais princípios básicos da revelação de Deus? São esses. Primeiro, Deus existe. Nós cremos num Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra, perdoador dos pecados, santificador. Cremos num Deus que há de nos dar os céus e a glória eterna. Nós cremos num Deus que intervém na história, que não está distante, mas está próximo, que age com o seu Espírito e que nos dá a sua palavra para que possamos conhecê-lo. Então observa bem, eu creio num Deus que existe. Segundo, eu creio que esse Deus fala, se revelou. A Bíblia é a revelação de Deus. E a terceira coisa, nós temos condição de estudar a Bíblia e consequentemente conhecer o Deus da palavra. Qual a relação entre Deus e a palavra? É através dele que eu conheço, da palavra que eu conheço Deus e o seu querer, ou como viver. Paulo diz,
é através das Sagradas Escrituras que você pode ser salvo. E a palavra de Deus, ela é inspirada e tem utilidade plena, até que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, observem bem que essa relação entre a palavra de Deus e Deus, ela é perfeita. Tanto para Deus, quanto para nós. Ela me traz segurança. Quando eu quero me aproximar de Deus e ouvir a sua voz, eu devo ler a Bíblia. Tem um quadrozinho, que eu acho que eu já coloquei até para os irmãos uma vez, de uma figurinha do indivíduo ajoelhado, e ele dizendo: "Ô Senhor, fala comigo." E vem uma mão dos céus, trazendo uma Bíblia para ele ler. Muitas vezes nós ficamos falando: "Senhor, fala comigo, me responde, me dá discernimento, entendimento, sabedoria." Amado, abra a palavra de Deus. Ele fala com você. Exatamente o que você está precisando. Abra a palavra de Deus. Aprenda isso. Se dedique a isso. Faça-o como glória a Deus, a nível de dependência. Faça isso como esperança para o seu alma, para o seu coração. Faça isso para que você tenha uma vida de comunhão com Deus, através da obediência. Conhecer a Deus está intimamente ligado em conhecer a palavra de Deus. Não separe uma coisa da outra. Conhecer a Deus não tem a ver com igreja. A não ser que na igreja haja uma excelente exposição da palavra de Deus. Que haja povo que abre e tem temor ao Senhor. Não são as pessoas que nos revelam a Deus, é Deus que se revela através da sua palavra. Eu não vou descobrir a Deus em meio a coisas que eu invento de religiosidade, mas na minha intimidade, na minha espiritualidade, na minha comunhão íntima com a palavra de Deus. E aí, amado, vou lhe dizer, se você não lê a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, eu tenho uma notícia triste para você: sua comunhão com o Senhor, ela é muito ruim. Vou usar uma expressão brega e antiga: a sua comunhão com Deus é fajuta. Mineirão, fajuta. Você sabe o que é isso, né? Ela não é verdadeira, é um negócio assim meio cheio de maquiagem, não é algo verdadeiro. A Deus, esse Deus maravilhoso, Ele se revela. Existe, se revela. E o que a gente pode falar a respeito desse Deus que se revela? Para nós entrarmos no caminho final de hoje. Primeira coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação especial de Deus, ela tem um propósito de salvar. Mas ela mesma, a Bíblia, ela fala que Deus se revela também através das coisas que Deus criou, que é conhecido como revelação geral, ou revelação da criação. Então, o que é a revelação geral? É uma revelação de Deus através das obras da criação e da providência. De um modo natural, Deus, de maneira contínua, de maneira universal, de forma indireta, Ele mostra, e eu posso conhecer a Ele mesmo. A Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que eu posso conhecer os atributos de Deus, como a sua sabedoria, o seu poder, através da criação. O Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando alguém diz: eu não sei nada a respeito de Deus, mentira. Porque a própria criação e a sua existência aponta para aquele que criou. É interessante que a própria ciência chega a esse ponto de conclusão.
Então, o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, através da revelação da criação, ou geral, ela é real. Mas o que acontece? Ela vai se obscurecendo na medida em que o pecado vai tomando conta da gente. Então, uma das coisas que prejudica a gente ver a Deus através da criação e tudo mais, é o coração obscurecido pelo pecado. Sem sombra de dúvida. Essa revelação de Deus chamada geral, a despeito do pecado que existe, ela é clara, ela é objetiva e, portanto, ela gera culpa no homem, que diz que Deus não existe. Ou que diz que não tem nenhuma responsabilidade com o Criador. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que a revelação de Deus através das coisas criadas mostra Deus de tal forma que torna o homem indesculpável. Ele não pode chegar diante de Deus no juízo e dizer, eu não sabia. A expressão ali, indesculpável, é sem defesa, sem apologética. Eu não tenho defesa para dizer, eu não sabia. Paulo diz, pelo contrário, você fechou os seus olhos e começou a viver segundo a sua natureza e o seu pecado. E aí ele começa a mostrar como o homem que vai fechando os seus olhos para Deus e vai dizendo não, 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 apesar de saber da existência dele, ele vai cada vez mais cometendo pecados, e Paulo fala ali de uma sequência de pecados terríveis, e diz que essas pessoas estão, dessa forma, passíveis de condenação. Então, a revelação geral, ela não salva, ela mostra que Deus existe. Mas a revelação bíblica, ela sim, essa é aquela que Deus nos dá para que possamos conhecer Jesus e sermos salvos. A Escritura é a graça que Deus nos dá através do Espírito Santo, que é necessário e me capacita para entender propriamente a mensagem, até mesmo da revelação geral. Eu só vou conseguir compreender a criação como de Deus e tudo mais, e isso me aproximar do Senhor através da Bíblia, porque ela fala a respeito disso. Bom, como que o homem sabe que Deus existe? Na teologia, a gente usa duas expressões, e eu não quero que você guarde isso no latim como está aí, mas é o chamado sensus divinitatis, ou um senso comum de que existe um Deus, e um sêmen de religião, ou uma religiosidade. Então, você anda pelo mundo, de uma maneira geral, nas culturas, sejam elas mais primitivas ou as mais rebuscadas, você vai ver que as pessoas têm uma ideia de um ser superior. Até aqueles, entre aspas, que se acham sábios demais, cientistas, eles acabam chegando a alguma coisa superior. É aquele conhecimento que a gente tem a priori, é como se a gente nascesse com uma compreensão interna de algo superior, que vai além da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, para alguém ser ateu, ele tem que fazer força, viu? Ele tem que se esmerar com seus argumentos, e mesmo assim, na hora da angústia, ele pede para você orar por ele. E se você pergunta se ele é ateu, ele diz, sou ateu graças a Deus. Não é? Porque é um ato que contraria a natureza humana. Então esse senso de que existe um Deus é comum no ser humano. Mas também é muito comum você andar pelo mundo e você perceber um desejo das pessoas de adorar divindades. Não só uma, às vezes várias divindades, às vezes uma só. Isso é muito comum. Por quê? Porque o homem, além dele ter essa ideia de que existe Deus, ele sabe que ele, sendo superior, ele precisa ser honrado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser obedecido, ele precisa ser adorado, e ele vai gerar isso. Então, isso é um senso comum. Só que quando o Espírito Santo de Deus age em nosso coração,
e nós ouvimos a palavra de Deus, isso se encaixa no Deus verdadeiro, na minha necessidade e realidade, e Cristo se torna a minha resposta. E a minha esperança inabalável de vida eterna. Então, observem bem que isso é muito, muito interessante. A palavra de Deus, que nós chamamos de revelação especial, ela tem uma proposta diferente. Enquanto a geral mostra a criação, a beleza de Deus, a revelação especial, ela tem a ver com recriação. É Deus criar no coração do homem aquilo que ele perdeu com o seu pecado. O homem com o pecado, ele morre espiritualmente. O homem com a palavra de Deus, ele recebe vida espiritual. Está vendo como é recriação? Por isso que a Bíblia diz novo nascimento, novo geração ou regeneração. Aquele que é regenerado pelo Espírito, através da palavra, ele nasce pelo Espírito e ele se torna uma nova criatura em Cristo. Então, isso tudo acontece na medida da palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho. Paulo diz para Timóteo, naquele texto que nós lemos agora mesmo, seguindo no capítulo 4, pregue, seja oportuno ou não. Essas são as palavras que ele traz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, o mesmo apóstolo Paulo. Então, quando a gente fala de recriação, o ato de Deus recriar, ou através da Escritura, trazer vida ao indivíduo, não está dizendo que essa recriação é de onde parte a revelação, a recriação, ou a própria revelação, mas é o alvo da revelação. O alvo da palavra de Deus é nos salvar, para a glória de Deus. O alvo, o fim, é a glória de Deus. E quando Deus nos dá a Escritura, é para que ela seja aquela que nos mostre a nossa realidade, nos mostre o Deus da graça, o Deus da salvação. Eu creia nele, e eu seja salvo, e eu glorifique finalmente, porque o alvo maior é a glória de Deus. E quando a palavra de Deus atinge o objetivo que é o meu coração, eu sou recriado. Eu sou nova criatura. Queridos, tem coisa melhor do que isso? Qual a relação entre Deus e a palavra? Através da palavra eu conheço Deus, que me dá vida, que me salva. A revelação especial é a crença numa inspiração divina, que conduziu homens a registrar aquilo que o próprio Deus queria que fosse conhecido. Ele e a nossa salvação. E vou lhes dizer, sem a Escritura, sem a Bíblia, seria impossível a qualquer homem conhecer a Deus, a sua vontade e a salvação. Deus é bom demais. Nossa, Deus é maravilhoso. Tem certas coisas que a gente ouve, vê, fala, que dá vontade de falar assim, louvado seja o Senhor. Aleluia. Não dá para você também? Essa é uma das verdades que me faz sentir isso no coração. Como Deus é maravilhoso ao nos dar Ele mesmo através da sua palavra. Pai, eu quero te conhecer. Abre a Escritura. Querido, quando a gente fala da doutrina da inspiração, como eu mostrei para vocês aqueles textos, ela está me dizendo que, eu pulei uma aqui, que as doutrinas da revelação, inspiração e autoridade das Escrituras são coisas juntas, como eu lhes mostrei,
Mas nós vamos ver que existe dentro das correntes teológicas contemporâneas, principalmente, mas no passado também, que quando tratam a respeito da Escritura, não vai tratar ela como palavra de Deus. Não vai ter autoridade como palavra de Deus. E o leitor é mais importante do que o texto. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Mostra a Deus. E eu só entendo através do Espírito. E ela é mais importante do que a mim. Não sou eu que defino o que ela está dizendo, mas é ela que me mostra o que está registrado ali. Olha só, nós somos confessionais, a igreja presbiteriana, e nós temos a confissão de fé de Westminster. Olha só o que ela diz: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver qualquer questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto só pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Porque tem algumas pessoas que pegam a palavra de Deus e têm dificuldade com o texto e ele começa a inventar. Ele começa a ser mais importante do que a própria Escritura. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca se esqueça. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E eu entendo, e eu interpreto, e eu estudo a Escritura, e eu compreendo porque o Espírito me ilumina. E aí eu posso compreender. Ok? Então, cuidado com aqueles que dizem a Bíblia não é a palavra de Deus, ou aqueles que ficam adulterando a interpretação da palavra de Deus. Mas alguns textos que são importantes aí. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, que diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu, é Deus falando, vos mando. Lá em Apocalipse é dito que nós não podemos acrescentar nem uma vírgula, nem um tio, nem um zinho, nem uma vírgula, nem um tio, nada. Aquilo que é a palavra de Deus é a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 28, verso 25 e 26. A palavra de Deus diz: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vós, aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Por quê? Porque eles estavam vivendo no pecado, eles não se submetiam à palavra, eles ouviam, não entendiam nada e não viviam. Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Mateus capítulo 5. Estamos terminando, viu, irmãos? Verso 17 até o 20 diz: o Senhor Jesus está falando essas palavras. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino
mais entrareis no reino dos céus. Jesus estava tratando de uma situação muito séria, porque os fariseus e os escribas, eles conheciam a palavra, mas na hora de ensinar, eles adulteravam. Eles acrescentavam, eles aumentavam. Eles exigiam uma expressão de religiosidade que não estava na Escritura. Ah, você tem que fazer isso e isso, a Escritura diz. Aí eles diziam, você tem que fazer isso, 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 e por causa do judaísmo você faz isso, 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 isso e isso também. Jesus está dizendo, não, peraí. Não é assim. Eles estão acrescentando. Bom, queridos, como nós podemos concluir, à luz de tudo isso que nós falamos até aqui? Da seguinte forma. A rejeição da sola Escritura, ou de só a palavra de Deus, ou da inspiração, ou de que a Bíblia é aquela que nos mostra Deus e a sua vontade de maneira clara, ela existe. Existe naqueles que claramente a rejeitam, ou existe no coração daqueles que não tratam a palavra de Deus e o Deus da palavra de maneira conveniente, ou correta, como Deus ensina, e nós corremos o risco disso. Sempre que uma corrente teológica, ou uma corrente filosófica, surge, contrariando os princípios da palavra de Deus, da revelação de Deus, da inspiração da palavra de Deus, da autoridade, da inerrância, eles vão trazer após deles uma sequência de outros erros, infindáveis de novos conceitos e de revelações. E por isso que você vai ver que existe no nosso meio um grande número de ensinamentos que nós não temos na Escritura. Ou de indivíduos que ficam trazendo novas revelações além da Escritura. Ou daqueles que andam interpretando coisas que não existem. Semana passada eu dei um exemplo para vocês, né? Da unção com farinha de trigo. O indivíduo depositando na cabeça dele um pote de farinha de trigo na sua cabeça. São coisas absurdas. Nós vimos hoje um momento de busca de novas mensagens que podem existir, mas que existe uma única mensagem salvadora, é a Escritura. Deus nos revelou a si mesmo. Homens inspirados a registraram. E o Espírito Santo nos dá clareza, ilumina, para que nós possamos conhecê-lo. Qual a relação entre Deus e a sua palavra? Toda. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer a sua vontade, se eu quero ter uma vida cristã adequada, eu tenho que fazer tudo isso através do conhecimento da palavra de Deus. Isso te motiva de alguma forma? Perguntinha, hein, pastor? Só tinha que fazer ela no final de tudo, né? Isso te motiva de alguma forma? Hoje nós vivemos num mundo agitado, acelerado. Hoje as pessoas elas estão preocupadas em viver para, entre aspas, ganhar a vida. E ganhar a vida para as pessoas tem a ver com ganhar dinheiro. Tem a ver com ter coisas. Em depender de si mesmos. Em parar de depender de Deus e se esquecer que Deus é que cuida disso tudo. E que Ele nos dá todas as coisas enquanto nós dormimos. Como diz o Salmo 127. E por causa disso, nós temos pessoas que não leem a Bíblia. Não convivem com a palavra de Deus com as suas famílias. Não gastam tempo em oração com suas esposas, maridos e filhos. Nós temos vivido um tempo onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado e as pessoas estão enfraquecendo na vida espiritual, elas estão enfraquecendo na sua comunhão com Deus, estão conhecendo cada vez menos a Deus, têm menos resposta às suas angústias, estão trazendo tristeza para si mesmos e as pessoas que estão ao seu redor.
Se existe uma conclusão que nós precisamos, irmãos, ter hoje, é da importância de entendermos que a palavra de Deus está intimamente ligada a Deus e a minha vida, a minha alegria, a minha vida espiritual e a minha vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela vai me ensinar a viver como crente, em todos os aspectos, inclusive na correria do mundo contemporâneo. Gaste tempo, gaste vida com as coisas certas. Porque se você gastar com as coisas erradas, esse tempo não volta. A Escritura diz, por exemplo, que pais ensinam filhos. Se você não tiver tempo para os seus filhos, porque você tem que gastar com outras coisas, você não está vivendo a palavra de Deus, você está perdendo tempo, e a palavra de Deus está sendo rejeitada. Gaste tempo com a verdade do Senhor, a mesma coisa. Gaste tempo com o seu cônjuge, gaste tempo com os irmãos. Invista as coisas certas. Sabe onde você vai aprender isso? Na palavra de Deus. Se isso não está acontecendo, provavelmente você não é estudioso da palavra de Deus. De maneira prática, essa é a aplicação, irmãos. As pessoas andam vivendo crises e elas ficam procurando respostas. E isso está na palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a sermos humildes diante de Deus e diante da sua palavra. Para vivermos a nossa vida corretamente diante dEle, para a glória dEle, para a nossa alegria, para a bênção das pessoas que estão ao nosso redor, da igreja, da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o último, nossa confissão de fé diz: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor e tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Se você puder, vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, como é maravilhoso ver o teu zelo para conosco, ao ponto de o Senhor se mostrar a nós, e pelo teu Espírito abrir os nossos olhos para que te vejamos, conheçamos, como também o seu querer para a nossa vida. Como o Senhor é maravilhoso, Pai, na medida em que o seu querer é nos salvar, apesar de sermos pecadores. Como o Senhor é maravilhoso, Deus, quando vemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, e apesar de sermos pecadores, o Senhor continua falando, e falando, e falando, e falando, e tocando no nosso coração com o teu Espírito. Mas nós pedimos a tua misericórdia, Pai, para que tenhamos ouvidos para ouvir, para que possamos ter entendimento diante daquilo que o Senhor tem nos dito. Ó Deus, tenha misericórdia e nos ajude, nos mova, para que possamos ir em direção àquilo que temos aprendido e ouvido, para viver para a tua glória. Nos perdoe, ó Pai, se temos tratado a tua palavra e o Senhor de maneira inadequada, pois isso não é justo, isso não é bom, isso não traz graça, traz tristeza, e nós não queremos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso com os amados irmãos, esse tempo de estudo da tua palavra. Louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome, hoje e eternamente.
E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.